Hoje, no quadro Visitando Negócios, estamos aqui na Cavalcante Soluções. Vamos falar com a Bruna e com o Edson do episódio que saiu semana passada. Fica aqui comigo. Hello, senhoras e senhores, hoje no quadro Visitando Negócios, estou aqui com a Bruna e com o Edson da Cavalcante Soluções. A gente vai falar um pouco, para quem não assistiu o episódio, volta lá, foi o da semana passada, tá ó, maravilhoso. E a gente vai falar um pouco também do processo imobiliário, mas eu quero que vocês falem um pouquinho do negócio, da rotina de vocês aqui, que é a parte de operacional, não é isso? Isso, que é o escritório operacional, que é onde que acontece o sonho, né? É isso. A gente vai deixar também, gente, imagens de uma assinatura que aconteceu hoje. Vai ficar maravilhoso. Lembra que eu falei, para quem assistiu, vamos pegar num dia que seja assinatura de algum cliente e graças a Deus aconteceu no dia de hoje. Que maravilhoso. Mas agora vamos falar um pouquinho dessa rotina daqui do operacional, tem as meninas, tudo. Aqui é como a Bruna falou, Tati, aqui é onde tudo acontece, é onde a gente recebe as documentações daquele casal, daquela pessoa que sonha, né, em realizar a casa própria, ter a casa própria. Sim. Então, assim, o primeiro passo, a gente recebe as documentações, a gente faz uma análise dessa documentação. Se tudo tiver ok, a gente faz uma simulação, envia para o cliente, tá? Ele dando ok, as parcelas ficam dentro para a gente conseguir, eu consigo pagar essa parcela. Certo. Então, a gente inicia o processo de aprovação de crédito. Obviamente que a gente também vê por qual banco, né, isso é muito importante, enquadra melhor o cliente. E aí a gente faz a aprovação, que é, assim, é 50% já ali que o sonho da pessoa vai se concretizar na aprovação. Maravilha. Foi igual a gente falou no outro episódio, que são as duas sensações, né? A da aprovação e a da assinatura do contrato. Então, quando a gente aprova, que o cliente tem a sensação de que ele pode comprar o imóvel, e quando ele assina, que foi o que aconteceu hoje, que teve uma assinatura. Mas a aprovação de crédito, a gente preza muito para esse momento onde a gente vai pegar toda a documentação, vai analisar, vai ver o que pode, o que não pode, em que banco pode, o que no outro banco, que esse não pode, esse pode. Aí a gente fala, ok, mandamos simulações para o cliente, aí a gente vai aprovar seu crédito. Aí a gente tem que fazer cadastros, subir para a plataforma do banco e aguardar a análise. Quando a gente aparece lá pra gente lá, aprovado, aí é loucura. A gente costuma brincar que a gente realiza 2 sonhos dentro do mesmo processo. Certo. Então é o sonho da aprovação quando a carta está aprovada e o sonho lá na frente quando a gente for assinar um contrato. Após a aprovação, aí a gente entra em uma próxima etapa do processo, que é a etapa jurídica. A gente vai receber as documentações do imóvel e dos vendedores desse imóvel em questão que está sendo negociado. E aí também passa por uma análise do banco jurídica, se está tudo certo com o imóvel, né? Questões, se o IPTU está em dia, se os vendedores também têm alguma restrição, porque se for caixa econômica, impacta se o vendedor tem restrição. A caixa, legal. Dependendo da porcentagem que o vendedor tenha de restrição, não dá para seguir pela caixa, a gente tem que seguir para outro banco, enfim. Então é feita uma análise jurídica e o mais importante, é feita a avaliação no imóvel. O banco envia uma empresa terceirizada, uma engenharia para fazer no imóvel, para ver se esse imóvel está dentro, se o banco ele quer esse imóvel como garantia para o cliente. Então ali acontece 2 garantias, quanto para quem está comprando e quanto para o banco porque que vai ficar com esse imóvel. O que acontece muitas vezes aqui é que você está vendendo seu imóvel por 600 mil. Certo. Você quer 600 mil, mas e o banco vai avaliar em quanto? Então é nessa hora que a gente tem certeza dos valores que vai seguir da operação. Porque às vezes você está vendendo por 600 mil, o engenheiro foi lá e avaliou em 580. Aí você só tem a porcentagem de financiamento em cima do que o engenheiro avaliar. Sim. Então aí às vezes a pessoa tem lá, a gente conseguiu aprovar para ele 590. Aí o engenheiro foi lá e avaliou em 580. Daí já lascou, porque ele já precisava de 10 mil, agora precisa de 20 mil para dar a mais. Então essa é uma parte muito importante, onde o engenheiro vai lá. Então, às vezes até mesmo nessa hora a gente pergunta pro vendedor como que tá o imóvel, tem rachadura, tem infiltração, porque é esse tipo de coisa que faz baixar o valor pro engenheiro. Sim.
Então, assim, tem uma infiltração aparente, uma infiltração, mas que já foi resolvida, já foi sanada, mas ainda tá lá mofada a parede. Sim. Aí a gente fala, passa uma tintinha lá e já era. Porque aí o engenheiro vai lá e vai avaliar e vai ver que tá tranquilo o imóvel, tá? Ele é aceito como garantia. Porque às vezes chega lá, o imóvel tá caindo nos pedaços. Daí o engenheiro fala, não, esse daqui a gente vai negar, a gente não quer. Ou esse daqui, beleza, a gente vai passar, mas vai passar por, 100 mil. E aí acaba não dando pro cliente financiar, né? Porque é uma preocupação muito mais de estrutura do que de estética. Exatamente. E até porque o banco vai pegar esse imóvel como garantia. Sim. Porque se o cliente não quitar, não pagar as prestações, ele toma e vende no leilão. Sim. Para não ter prejuízo pro banco. Então, assim, eles são muito criteriosos nessa parte de engenharia. Porque precisa de uma garantia de que, porventura, de repente, alguém não concretizando ali o pagamento, ele tem aquele imóvel realmente naquele valor, porque lá na frente ele não pode ter esse prejuízo. Ele esse imóvel, caso o comprador não consiga pagar, ele recoloca esse imóvel no mercado, entra como leilão e vende esse imóvel para uma outra pessoa. Certo. E aí, seguindo o processo, dentro da etapa jurídica também acontece saque de FGTS, caso os compradores solicitem, né? Eu quero usar o FGTS como entrada. Também consegue usar, então a gente faz o saque. Por exemplo, também, se esse imóvel em questão ele tem um financiamento com outro banco, a gente faz essa operação, porque tem que quitar o financiamento que já tem no imóvel para o novo comprador entrar no financiamento dele. Então a gente faz o interveniente quitante e após essa etapa jurídica... Só vou dar um adendo aí, que tem muitas pessoas que tem 1 milhão no FGTS lá e eu quero usar. Só que eu já tenho um imóvel. E aí eu tenho um imóvel aqui em São Bernardo e eu quero comprar em Santo André. Tem algumas regras de FGTS que não dá para usar de jeito nenhum. Justamente assim, se as cidades são vizinhas, se é colado, São Bernardo é colado com Santo André, São Caetano, Praia Grande, Itanhaém e Manguaguá. Tipo assim, já não consegue comprar. Ele pode usar em cidades bem longe da onde ele já tem. Tem uma distância de regra. Não pode ser limítrofe. E aí muitas pessoas até chegam a brigar com a gente. Não, mas eu quero usar. Aí a gente fala, mas você tem um imóvel no nome. O FGTS é para uso da primeira moradia. E aí você pode usar comprando outra, mas desde que não seja no mesmo perto da onde você já comprou, entendeu? Então você que está assistindo e quer saber sobre FGTS, chama a Cavalcante Soluções que a gente tira todas as suas dúvidas. Exatamente. Tá bom? E seguindo, após finalizamos a etapa jurídica, a gente entra na assinatura de contrato, onde está acontecendo uma agora. Então, o contrato foi todo feito, todas as etapas que a gente já passou, o contrato está sendo assinado e após a assinatura do contrato, não para por aí. A gente vai fazer depois o recolhimento e o pagamento da guia de TBI para a prefeitura. Esse imóvel em questão foi em Santo André, então a gente recolhe na prefeitura de Santo André o ITBI, o cliente paga e aí sim a gente dá entrada no registro de imóveis. Aí lá fica para registro. Após o registro, a gente retira o processo, leva para o banco, para a Caixa Econômica, e aí sim ela paga o valor do imóvel em questão para o vendedor, e aí sim o processo finaliza. Foi como a gente falou no outro episódio. O cliente que contrata a gente, o comprador, no caso, ele só põe a mão no processo para assinar. De resto, a gente faz tudo. Então, ele pode trabalhar tranquilo, que a gente está fazendo todo o trâmite para ele aqui, para ele conseguir a casa dele. Vale muito a pena, para quem realmente não tem tempo, contratar uma assessoria, porque esse trabalho ele é muito bem feito. A gente é certificado, a gente é fiscalizado pelos bancos, então a gente pode fazer o que a gente faz. Então, quem for contratar, e deve contratar um serviço de assessoria, porque você vê, muitas coisas no processo. Então, assim, se você você que está comprando, você é advogado, você vai entender de lei, de outras coisas, você não vai entender de uma compra de imóvel. Até pode ser que entenda um pouco, mas não 100%. Sim. Então, vale muito a pena a pessoa que estiver comprando imóvel contratar esse serviço. E modéstia à parte, a gente faz muito bem feito o nosso trabalho. Não, aqui a organização daqui, eu pego muito no pé das meninas, do Mário, porque para mim é primordial você tratar de um sonho de uma pessoa com organização. Sim.
Porque você tá mexendo, a gente não tá, eu não falo que aqui a gente não mexe só com papel, com números, a gente tá mexendo com o sonho. Qualquer vírgula de centavo ou errado que a gente faça, ou que passe documento errado, a gente acabou com o sonho da pessoa. Então, assim, a gente precisa ser 100% focado na organização. Então, eu falo que eu sou a chata. O que eu não sou organizada em casa, no meu guarda-roupa, eu sou aqui. Eu quero tudo. Aconteceu outra coisa, anota. Coloca na planilha, coloca no sistema. Porque a gente precisa sempre estar na mesma página. Porque se você me liga aqui agora, Bruna, como que tá meu processo? Eu não vou precisar entrar lá no sistema do banco para poder saber como que tá seu processo. Eu entro lá na planilhinha, olha, Tati, o seu processo tá na conformidade aguardando análise. Ponto. Sim. Tá todo mundo conversando. Se você ligar pro Edson, depois de 2 horas, ele vai falar a mesma coisa. Tati, seu processo está na conformidade aguardando análise. Todo mundo sabe do seu processo aqui dentro. Todo mundo põe a mão. Então, assim, uma coisa e que eu acho muito legal, que quando a gente assina um contrato igual hoje a gente assinou, todo mundo pôs a mão nesse processo. Legal. Todo mundo aqui. Um fez a aprovação, o outro fez o preenchimento de contrato, o outro fez o saco da FGTS, ele faz toda a parte de documentação com a prefeitura e cartório, eu fico em contato com os clientes, então todo mundo põe a mão. Todo mundo passa pelo processo. E uma coisa muito interessante que falamos no podcast foi essa questão do tempo, né? Você explicando aqui, parece muito rápido, muito fácil, mas é todo um trâmite. Tem o ponto que ela fala também da questão do tempo dos bancos. Você consegue caixa econômica em até 30 dias, porque existe aquele mito de que demora muito mais. Toda a questão de, independente do entendimento, o tempo, né? Que a gente fala de ir no cartório, fazer todo esse trâmite. Se tem uma empresa que possa realizar essa assessoria e a segurança de fazer correto, não ter que voltar lá de novo, perder esse tempo e perder o tempo do sonho também, né? Porque o tempo vai correndo e você fica, ai gente, eu já queria ter comprado, já queria ter finalizado. O próprio contrato entre as partes, né, que a imobiliária e o corretor faz, tem prazos. Exato. Porque se esse prazo expira, alguém vai pagar uma multa para alguém. Sim. Quanto quem está comprando, quanto quem está vendendo. Então, a gente costuma pedir para os nossos parceiros o contrato que foi assinado. A gente vê, esse contrato 60 dias. Então, a gente tem que, tudo que a gente conseguir antecipar para agilizar, para ninguém pagar a multa, ninguém sair insatisfeito, a gente também vai fazer aqui. Para que as partes, como a Bruna falou, a compra de imóvel é uma realização de sonho para ambos, quem está comprando, quem está vendendo, por quê? Está vendendo porque vai comprar um outro imóvel, e o corretor que está ali realizando o sonho das duas partes, para quem está comprando, para quem está vendendo, e a gente fazendo assessoria de todo o processo. Sim, uma coisa que é legal a gente falar também, que acabou passando batido lá no podcast, que eu falei que a gente tem duas alegrias no processo, que é a aprovação e a assinatura do contrato. A gente esqueceu da terceira, que é a quitação. Quando a pessoa quita o processo. E a gente já pegou clientes que chegou pra gente e falou assim, me ajuda a quitar, como que eu posso fazer pra quitar? Em qual tabela é melhor pra eu quitar em menos tempo? Olha, então, legal. Tudo isso a gente faz estudo com o cliente. Inclusive, eu tava em contato com uma cliente que ela fez em 144 meses só. Porque a intenção dela é quitar daqui 6 meses. Então, tipo assim, eu fiz todo o estudo pra ela, fiz uma simulação, falei assim, assim, assado, em 156 meses vai dar assim, em 144 meses assim, se a sua pretensão é daqui 6 meses, é melhor você pegar esse daqui. Então, a gente faz esse planejamento pra que eles também consigam quitar. Legal. Porque muitas pessoas, às vezes, compram com a imagem assim, nossa, eu vou ficar 35 anos pagando o meu apartamento, 35 anos pagando minha casa. Mas, às vezes, não, isso daí é um grande tabu. Que eu falo, porque eu tive a experiência em casa, que a gente falou do meu pai, que comprou a casa. Meu pai, ele fez em 360 meses e ele pagou em 18 a nossa casa. Porque ele fez um estudo do que ele podia fazer para quitar mais rápido. A pessoa que ajudou ele a comprar, né, o correspondente que ajudou ele a comprar, fez esse estudo para ele. E ele falou assim, não, então eu preciso trabalhar X vezes mais, fazer mais horas extras, porque eu consigo pagar tantas parcelas e aí eu vou diminuindo o prazo. Quando eu pegar uma PLR, quando eu pegar umas férias, eu vou lá e dou mais. E aí a gente vai juntando o FGTS. Porque muita gente que me tira essa dúvida. Usei o FGTS na entrada, não posso mais usar o FGTS, certo? Não, errado. O FGTS, você usou uma parte na entrada, a partir da primeira parcela você já consegue utilizar o FGTS para amortizar.
Ai, que legal. Então você não precisa. O prazo que eles falam, só pode usar daqui 2 anos. É quando você usa a primeira amortização. Então você usou o seu FGTS para amortizar, depois de 2 anos você consegue utilizar de novo. Aí é o tempo que corre para ter mais crédito ali para você. Agora, se você usou, eu só financei 250 e só usei 50, e ainda tenho mais 50 lá. A partir da primeira parcela você já consegue amortizar. Você pagou a primeira parcela, no dia seguinte você já amortiza o valor que você tiver. Então isso é muito importante que as pessoas também buscam aqui com a gente. Me ajuda a quitar. Sim. Por qual lado eu vou para quitar mais rápido? Então tudo isso a gente faz aqui. A gente não só entrega o contrato e assinado e tudo mais e esquece o cliente. A gente atende clientes aí desde o começo. Olha, paguei aquilo lá, consegui quitar aquilo lá por conta do estudo que você fez pra gente, tô comprando outro, me ajuda no estudo nesse aqui também? Então a gente trabalha pra sempre pro cliente. Tem escritório que eu já fiz 3, 4 financiamentos pra mesma pessoa. Casal. Comprou aqui, comprou na praia, interior, aí quitou um, aí já comprou outro. Então, até brinco, o cliente até brincou comigo esse dia, Edson, vou pedir a música, é o 3º financiamento. Vira uma assessoria recorrente. Não, e volta, né, aquela questão que nós falamos no episódio do podcast, a questão da assessoria recorrente e também a indicação, que essa mesma pessoa, de repente, passa por um outro, fala, olha, eu tive um estudo ali financeiro, por isso que eu quitei rápido, poxa, mas eu estou pagando minha casa há tantos anos. Não, pera. Fala com o pessoal lá da assessoria. Exatamente. E a gente, N indicações, tem cliente que, Edson, eu fiz há 3 anos atrás, o cliente me liga, Edson, aí eu tenho o celular salvo, do cliente que todos eu salvo, eu vejo lá, tudo bom, eu tô te indicando pro meu primo, ele vai comprar agora, dá uma assessoria pra ele, igual você fez pra mim, óbvio, te atende também, e vai fazendo um efeito dominó, um vai indicando pro meu trabalho, família, e a gente vai uma coisa que é muito legal e gratificante pra gente é a confiança que os clientes têm na gente. Porque até falei pra ele, eu falei, olha que legal essa mensagem aqui. Uma cliente, ela tá comprando e o apartamento dela entrega só em agosto. Só que ela já consegue financiar. Sim. E aí ela tava esperando juntar mais uma graninha ali pra poder pagar e tudo mais. E aí ela me mandou mensagem ontem, eu demorei de responder ela, porque eu tava na correria, em reunião. Aí quando eu respondi, eu falei, desculpa que eu demorei de te responder e tudo mais, mas eu vou te mandar a sua documentação amanhã de manhã. Ela só me respondeu, fica tranquila, eu confio em você. Isso assim, tipo, ela nunca me viu pessoalmente, ela nunca não veio aqui, não sabe quem somos nós, mas ela confia de que a gente tá fazendo o processo dela bem feito. Essa foi a indicação. Não, isso é muito importante, gente. Em qualquer negócio, confiança, né? Eu sempre falo isso. Confiança, coisa da questão da indicação, porque aí já tem uma base de relacionamento. Traz mais segurança até para vocês também, porque se é um cliente que foi favorável ali nos documentos, que entra aquela parte que é a sua responsabilidade, que é que você assina, tem todo um trâmite que ali não é só vender. Não é só e a gente costuma falar, não é só coisa boa, não. Em toda a esteira do processo, a gente passa por muitos percalços, então a gente vai, e aí entra o que a gente falou, se a pessoa não tem experiência, eu quero fazer por conta, e aí acaba atrasando mais o processo. Já aconteceu muito da gente aprovar, aí a gente passa valor de assessoria, valor de documentação, o cliente fala, não aguento pagar, vou fazer por mim mesmo. Tudo bem, sem problema, você pode ir lá. Aí passa uma semana, eu não sei preencher esse formulário, você me ajuda a preencher esse formulário? Aí a gente, vamos ajudar, né? Fazer o quê? É muito difícil a gente negar alguma coisa pra uma ajuda, porque a gente foi ajudado. Então, se a gente foi ajudado, eu acho que a gente tem que ajudar. Então, às vezes, volta desesperado. Meu Deus, uma coisa que acontece muito quando querem fazer por si só é preencher a DPS errada. Que é a declaração de saúde. Aí coloca lá que eu tenho uma doença cardíaca. Nenhum banco vai dar financiamento pra esse cara. E aí, tipo assim, volta muito. Perdendo, porque uma das coisas que o banco nega o crédito depois que é aprovado é a DPS. O banco ele não quer alguém doente comprando um imóvel. Exatamente. Alguém tem que pagar essa conta, ele tem que estar saudável. Exatamente. É isso. Tem todo um trâmite, tem todo um trâmite que vocês precisam ali acompanhar também, porque
uma bobagem, se você pensar bem. Sim, acaba uma bobagem. destruindo o sonho. Esse que foi engraçado. Ele colocou, tipo, você tem alguma coisa, alguma doença? Aí ele colocou que ele tinha algumas manchinhas vermelhas espalhadas pelo corpo. E era, tipo, uma alergia que ele tava no momento e ele colocou na DPS. Uma urticária. E aí, tipo, voltou o processo e falou assim, não vai poder fazer, porque ele apontou que ele tá com o negócio no corpo. E aí começa a pedir um monte de exames. Então aí o cliente tem que correr atrás de exame, e acaba, na verdade, acaba caindo a operação. Com a DPS. Bom, eles já deixaram 1.500 dicas no podcast, agora mais 600 mil dicas. Já presta atenção nesse documento. Melhor, não presta atenção em nada, traz pra cá. Exatamente. Ele não vai precisar se preocupar com nada, com certeza. Chama eles pra fazer essa assessoria. Eu acho assim, imprescindível. Eu acho que a gente tem que contratar pessoas que fazem o serviço que a gente não sabe fazer. Ou não tem tempo pra fazer, porque é uma coisa que a gente priorizou muito no podcast, foi essa questão do tempo, né? Sim. É dinheiro, é o sonho, eu quero realizar logo, eu preciso vender logo, tem uma urgência. Então, assim, eu acho que o serviço de vocês, tenho certeza que o serviço de vocês é imprescindível para você que tenha essa necessidade. Procure, a gente vai deixar aqui na descrição todas as informações. No podcast lá também tem as informações. E também eu queria pedir para vocês falarem alguém que queira trabalhar nessa área, que a gente fala muito de empreendedorismo. Então, para quem tem intenção de ter um negócio desse, que conselho? Vocês já disseram lá, mas assim, aqui um breve conselho para quem gostaria de trabalhar nessa área. É uma área que assim, eu tenho certeza que ela nunca vai acabar. Porque assim, muitos imóveis construindo, muitas pessoas comprando, muitas pessoas vendendo. Então é uma área muito boa. Aí a pessoa, obviamente, que tem interesse precisa tirar certificações que são exigidas para você ser um correspondente bancário. E o mercado ele é aberto para todo mundo. E esse é um prazer. Se você tem interesse, pode até conversar com a gente, que a gente passa dicas para você conseguir as certificações e atuar com os principais bancos. Isso aí assim, eu não tenho concorrente. Na verdade, a gente faz processos com os nossos concorrentes juntos. Sim. Então, você que quer se tornar um correspondente, é um prazer a gente ajudar você a se tornar um. Inclusive, um dos nossos concorrentes está aqui em cima. Foi que a gente falou no podcast, que é a empresa que o Edson trabalhava. Ah, sim, é verdade. E é o amigo de infância dele. Mas a gente nem acha, eu nem falo que a gente não tem concorrente. A gente faz muitos processos juntos. Então. Porque a gente faz os processos juntos, um ajuda o outro. Exatamente. E assim, no nosso ramo de correspondente bancário, a gente tem um grupo onde tem CCAs nível Brasil. E ali não existe concorrência. Você ver assim, alguém da Praia Grande consegue me ajudar com o meu cliente que tá aí? Uma pessoa lá de Santo Amaro, você consegue atender meu cliente que é daí? Sabe? É uma parceria, porque se a gente não se une, a gente é tomado pela indústria. Pela tecnologia. Ah, sim. Porque muita coisa agora vai virando mais no automático, mais sistema. Uhum. Então a gente se junta para continuar com a nossa profissão aí. Tá certo. Mas o conselho, Bruna, eu que dou para quem quer entrar nessa área é estudar e conhecer a fundo o processo de financiamento antes de pensar em fazer qualquer coisa. Legal. Porque se você não souber o básico do financiamento, você não sabe nada. Exato. E aí você não consegue dar o primeiro passo, que é tirar a certificação. Porque a certificação é toda voltada para o financiamento. Porque a gente tem, para poder ter acesso dos bancos, a gente tem que fazer essa certificação. Uhum, e aí você vai fazer a prova lá, é só falando de financiamento. É quanto que o cara morreu. Casaram, morreu, tem o seguro de morte e invalidez permanente. Quanto que o banco vai pagar para a esposa dele? Tipo, assim, você tem que saber. Então, se você estuda, pega ali uma semaninha, pesquisa no YouTube, tem 1 milhão de vídeos que fala sobre isso. O ChatGPT tá aí também para ajudar, é só jogar lá, Sim. Me fala tudo sobre financiamento, que ele vai falar. Então, assim, a primeira coisa, estuda e entenda que você não tá lidando com números e você não tá trabalhando para ganhar só dinheiro, você tá trabalhando para realizar sonhos. Porque se você for focado somente em ganhar dinheiro, você vai ganhar, ok. Só que você tá tirando o que realmente importa, que é você ajudar e realizar o sonho de alguém. Tirando o brilho da assessoria, né? Isso. Gente, eu quero agradecer
imensamente. A gente vai parar aqui a gravação porque eles têm que assinar mais contratos, tá, gente? Não deixe de assistir o podcast, volta lá. Tá muito legal esse bate-papo. E eu fiquei muito feliz, obrigada por ter recebido a gente aqui, Eu a que equipe. agradeço. E as portas estão sempre abertas, tá? Só vir. E se precisar, vou comprar uma casinha. Se você não ligar pra gente, eu vou bater lá no seu podcast, hein? Quem, eu? Ah, tá, eu pensei que era verdade. E vocês também. É lógico, não, gente. Apareça Agora, aqui não pra vocês verem. o bom de gravar o Podtá é justamente isso. Vocês não têm ideia da carteira de coisas e opções que eu tenho, gente. É só ligar, entendeu? Agora tem assessoria. Não, é clínica, tem Você tudo. viu? Eu quero um cupom de desconto. Ela já tá falando da Gabriela Versolato, volta lá também. Volta lá, que ela prometeu, eu vi. Exatamente. Gente, muito obrigada, Eu de que verdade. agradeço, Tati. Sucesso pra vocês. Obrigada, Tati. Muitos contratos. E daqui 5 anos a gente se encontra, não esqueci, na loja de rua. Tá bom. Verdade. Tamo junto. Tá marcado. Vou chamar. Ó, Let's e vai bora. ser a loja. É isso. E você também fica aí, daqui 5 anos a gente se vê. Mentira, brincadeira. É isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.